gente enfrentou dificuldades nesses 1000 dias, né? Como um todo no clube, né? Na parte administrativa e financeira, buscando reorganizar, reequilibrar financeiramente o clube. No primeiro e no segundo ano com superávites, coisa que não acontecia há muito tempo no clube, e isso é um marco importante, né? No futebol, que é a nossa principal atividade, ou atividade fim do clube, né, a gente buscou remodelar, né? Iniciamos um ano de 2021 disputando um campeonato brasileiro na sua reta final, né? Já num trabalho que veio de 2020, na qual fazia parte da vice-presidência de futebol. E ali a gente não teve nenhuma condição de fazer uma transição mais adequada, porque o calendário termina no final de fevereiro e já se inicia um novo, né? Contratos de jogadores de mais tempo e uma necessidade e uma importância na remodelação do grupo. Uma volta de pandemia também em 2021 ainda, e portanto um ano bastante difícil, do qual a gente não atingiu os resultados que gostaríamos de atingir. Veio 2022, nós iniciamos um novo trabalho, aí já com o Medina, né? E acreditando ali, com uma parte do grupo sendo remodelado, né? Com uma janela de início de ano boa, né? Buscar esses resultados. Nós chegamos no final do ano, né? E sai o Medina, veio o Mano, nós chegamos no final do ano com o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, no primeiro ano nós disputamos um título, no segundo ano nós chegamos no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com a maior pontuação internacional em campeonatos de pontos corridos, com uma base de equipe montada para 2023, e com a manutenção desse elenco na sua plenitude, para que a gente pudesse em 2023 dar um salto maior. Vem 2023, né, nós iniciamos o ano e não conseguimos performar como performamos em 2022, né, mantendo a mesma equipe, mantendo a comissão técnica. Isso, por óbvio, não era o que nós queríamos também. Tivemos que revisitar o planejamento em termos de comissão técnica, em termos de departamento de futebol, fazermos algumas mudanças. E também com a chegada de atletas que já estavam sendo trabalhados no final de 2022 e que, por razões financeiras, não chegaram antes, né, acabam chegando no meio do ano, o que nos traz hoje uma condição de estar disputando, né, entre os 4 melhores equipes da América. Eu acho que as duas coisas são difíceis, principalmente se você se propõe a assumir compromisso. As eleições do Internacional, que eu me lembre, não tinham compromissos públicos assumidos da forma como tiveram nessa última eleição. E são compromissos, na verdade, que a gente assume com base em propostas e estudos que são feitos por várias pessoas que se organizam em torno de uma ideia, né? E várias dessas eu posso contextualizar elas porque não foram e porque foram. E algumas, inclusive, leituras que podemos ter diferentes, né? Começar, e podemos citar aqui, 200 mil sócios, tivemos um primeiro ano de pandemia, não conseguimos desconectar o que é importante e a gente acredita que é possível, né? Mas é difícil, e esses 3 anos nos mostraram o quanto isso é difícil, e os clubes no Brasil têm tido essa dificuldade de desconectar os seus projetos, seus programas de sócio-torcedor do resultado de campo. Basta você ver as equipes que mais aumentaram seus quadros sociais, por exemplo, em 2022 ou 2023, foram relacionadas ao resultado de campo. É um desafio enorme isso, né? Mas a gente continua acreditando que é possível, né? E o Mundo Colorado, que nós constituímos aí com mais força a partir agora de 2023, final de 2022, ele traz essa conexão com o Clube Digital, um programa que produz mais de 20 mil horas de conteúdos exclusivos, né, para sócios, né, e ao mesmo tempo te traz a possibilidade de conversar com o nosso torcedor que está mais distante do Beira-Rio, que ele possa viver a realidade e o dia a dia, que é um compromisso nosso. Se você olhar em termos de sermos um dos 3 protagonistas, né, como foi colocado, nós somos vice-campeão brasileiro em 21, vice-campeão brasileiro em 22, 20 para 21, em 22, e estamos entre os 4 melhores clubes da América, entre os 3 maiores clubes brasileiros na disputa da competição. Isto demonstra que boa parte desta ideia, né, foi construída com dificuldades,
né? Mas não o suficiente, por exemplo, para nos dar aquilo que a gente mais quer, que são os títulos. E isso a gente continua perseguindo e acho que estamos no caminho. É isso que está faltando ainda, presidente? Para o clube, sim. É isso que falta. O clube está sem ganhar uma competição desde 2010, 2011, a Recopa. Ou seja, estamos não fiz a conta aqui, né? Mas com títulos grandes, né? Uhum. E Gauchão há 6 anos sem ganhar. Não, 12 anos, né? Desde a Recopa. E o Gauchão estamos há 6 anos, praticamente. 2016. Né? Exatamente. Então, para o clube, independentemente da gestão, para a torcida é que é fundamental isso, né? Para a gestão, isso é consequência de trabalho, mas para o clube e para a torcida isso é fundamental. Meu filho não viu o título, né? Fala bem baixinho. Por isso que nós precisamos ganhar. Presidente, tem uma série de projetos que toda gestão se propõe a fazer e eles acabam encalhando. E eu conheço a sistemática de um clube de futebol. Há 25 anos eu lido com isso. Então, por exemplo, a reforma do Gigantinho que a gente está aqui é um projeto que tem há 6 anos e não sai do papel. O CT também é outro projeto que não sai do papel. Como é que essas coisas vão começar a se transformar em realidade? Quando tiver dinheiro. O clube não tem dinheiro. O clube deve 600 milhões. Um clube que deve 600 milhões, se ele não pagar a dívida e não cuidar do seu ativo, que é o futebol, ele não pode pensar em outras coisas. Uhum. Né? E nós estamos enfrentando exatamente isso nesse momento. Quando a gente faz o debate, né, de possibilidade de venda de 20% dos direitos do Campeonato Brasileiro, a gente está olhando para uma receita que vai encaminhar boa parte da solução dessa dívida. Quando você sai de um negócio, como nós saímos somente agora, depois de exaustivas tentativas de negociação do Gigantinho, de um negócio que era ruim para o clube, você abre a possibilidade de fazer um negócio melhor para o clube. Né? Tivemos o azar da pandemia, né, em termos de negócio, né, o momento, melhor dizendo, da pandemia, né, que, por óbvio, retraiu o investimento. Né? A palavra azar não conjuga com isso porque foi uma fatalidade, mas eu digo em termos de negócio, né, esse momento não propiciou. E logo depois a gente não conseguiu avançar num modelo de negócio que fosse bom para o Inter. Bom, a partir da decisão do Conselho, no caso do Gigantinho, né, de que esse negócio está autorizado a nós não realizarmos, que era uma preocupação jurídica, nós passamos agora a ter uma liberdade de buscar uma negociação melhor no momento em que o mercado, inclusive de entretenimento, está mais aquecido. Então, isso para nós é mais importante do que fazer a qualquer preço. A mesma coisa em relação ao CT. Nós, quando assumimos, nós tínhamos uma ideia, uma maquete com licenciamentos de uma área, sem estar totalmente resolvida e desembaraçada. Né? Hoje essa área está totalmente desenvolvida, as contrapartidas do Inter foram todas na nossa gestão realizadas, a área está de posse total do Internacional, todos os projetos executivos para a realização da obra foram concretizados, nós fizemos nessa gestão, as licenças foram renovadas, agora nós temos capacidade, buscando investimento, de fazer. E é isso que estamos trabalhando. Então, são etapas necessárias com maior ou menor velocidade de acordo com a condição financeira. Então, voltando ao início da minha pergunta, por que essas coisas não saíram? Porque nós não tínhamos dinheiro para implementar um ritmo mais rápido. E agora, na situação em que a gente se encontra hoje, com 2 superávites, com um equilíbrio financeiro nas receitas recorrentes e despesas, enfrentando o endividamento, a perspectiva de investimento ela é muito melhor, né, em todas essas áreas. Sem contar que existem outras possibilidades de iniciativa que um clube, né, numa condição financeira melhor, pode acessar. E isto não era franqueado ao Internacional na situação financeira, né, de um endividamento alto e de uma baixa capacidade de aumento de receita. Nós batemos o recorde de receita do clube em 2022. Né? Isso também tem que ser festejado. E provavelmente bateremos o recorde de receita em 2023. Então, 2 anos de recorde de receita, né? Sem a venda, neste ano ainda, né? Sem a venda de jogadores, isto é importante, tem que ser considerado como uma medida para saneamento e o equilíbrio do clube. E isto é parte do processo que continua independentemente da gestão que virá. É importante isso, a gente olhou e olha muito para o clube como um todo e não para 3 anos. Se a gente fosse olhar para 3 anos, talvez a gente tivesse priorizado outras coisas
para ter buscado a qualquer preço um título que poderia acontecer ou não, porque se decide dentro de campo, e as coisas financeiramente tivessem hoje muito piores do que eu tenho certeza vão estar no final do ano. O Internacional não recebeu a primeira parcela porque... no adiantamento. O adiantamento. O Inter não recebeu o adiantamento porque trabalhou para que não precisasse utilizar isso, porque isso teria uma taxa de juros, né? E nós hoje já formalizamos todas as documentações e provavelmente até o final do mês de outubro vamos ter o valor integral da primeira parcela nos cofres do clube. 7, 9 milhões? Em torno disso. E esse dinheiro vai ser usado para? Prioritariamente para pagamento de dívida. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem para trás, a gente vai buscar com deságio, com negociação, irmos eliminando. Ou seja, o credor que o Inter está devendo 10, chama para negociar e tenta pagar 8 ou 7 à vista. Eu não vou te afirmar isso, porque se tu afirma isso, amanhã os credores estão todos aí batendo na porta, né? Nós vamos fazer um plano e vamos chamar para conversar e buscar reduzir esse valor. Não só nesta parcela, como na parcela do ano que vem e como em outras iniciativas que nós estamos tomando financeiramente e que ainda estamos trabalhando internamente na gestão para desdobrar isso e levar ao conselho sugestões de uma forma de ter dinheiro na mão para que esse endividamento com deságio a gente consiga, se não eliminar, ficar com aquelas que são, vamos dizer assim, quase que inevitáveis, né, que um clube tenha. Mas aquelas dívidas maiores que têm um custo elevado de financiamento, essas nós vamos enfrentar primeiro. Só para nós organizar. Para dar um exemplo, o sujeito tem o cheque especial, tem cartão de crédito e tem financiamento imobiliário. Qual que tu paga primeiro? Qual é a que tem juro maior? Vai lá naquela que tem juro maior, busca um deságio e paga. E a mesma coisa em relação a outra. Aquelas que tem juro menor, às vezes nem vale a pena. Você tem um grau de endividamento, todos os clubes têm alguma coisa. Por quê? Porque a taxa de remuneração é muito mais baixa do que se você for num banco e ter que pegar dinheiro. Então, esse estudo a gente já fez, a gente já trabalhou nisso, e a gente agora, com o dinheiro da Liga e com outras iniciativas, porque o dinheiro da Liga é 200 milhões, nosso endividamento é 600, um pouco mais a gente vai conseguir enfrentar esse endividamento, e não tenho dúvida que no final de 24 nós vamos conseguir ter uma redução muito grande do endividamento. Esse é o nosso objetivo como clube, né? Eu estou falando. Se esse plano for seguido, a depender de quem venha a assumir 2024. A grosso modo, o Inter deve 600 milhões mais ou menos. É o mesmo valor há 3 anos. Não, vai. Aqui deve um pouquinho, mas 650 deve chegar. No final desse ano. 650, é isso aí. Tá. E o que é fiscal aqui? Eu vou te dizer os números, grosso modo, em torno de 200 a 250. Tá, e o resto, os 400? O resto é banco e fornecedores. Fornecedores vale tudo. Inclusive, agente, e clubes. Isso aqui que tem que enfrentar, né? Isso aqui tem que enfrentar primeiro. Isso aqui não tem pressa, né? Não, tem que enfrentar também um pouco. Tem que enfrentar um pouco, porque fiscal é muita renegociação, então tu tem que dar uma baixada. Até para te ganhar margem para renegociar o resto. Porque tem uma hora que tu não pode mais renegociar, tem que pagar. Então como a gente está pagando muito, daqui a pouco se tu consegue pagar um pouco, tu reabre e alonga de novo. Aí baixa mais ainda a tua prestação. Por isso que é bom dar uma diminuída. Nós enfrentamos essa dificuldade num calendário que nos foi imposto e para todos os clubes, né? De 2 ou 3 competições. E você vê clubes que priorizaram determinadas competições estão com dificuldade na tabela do brasileiro. São Paulo, Corinthians, né? Então, estamos com essa dificuldade, né? Mas eu tenho muita confiança que o trabalho que está sendo feito aqui nos colocará num outro momento, né? Dentro deste mesmo Campeonato Brasileiro ainda. Então, isso é resultado daquilo que a gente observa e daquilo que a gente sente dentro do grupo, da vontade de todos, né? Mas é óbvio, né, e não vamos ser aqui hipócritas, de que clubes, cada vez mais isso vai acontecer, clubes da dimensão do Internacional, com uma diferença brutal de receita e folha de pagamento para 2 ou 3 clubes talvez do Brasil, todo ano terão esse dilema. De ter, em determinado momento, que tomar algumas decisões que podem priorizar. A gente jogou vários jogos do Campeonato Brasileiro com uma equipe alternativa, né? E a gente sabe, embora tenha um grupo
que confiamos demais nos jogadores, que não é a mesma coisa que clubes que têm aí uma folha 2 vezes ou 3 vezes maior do que a do Internacional. Isso representa, por óbvio, investimento, representa, né, qualificação. Mas dentro daquilo que a gente está se propondo, com o resultado que a gente está querendo colher, a gente está muito satisfeito com esse grupo, muito satisfeito mesmo, né? E entendemos que alcançamos uma eficiência. O Internacional 2022, para ter um exemplo, ele foi o último clube, num trabalho realizado pelo César Grafietti, se eu não me engano, do Itaú, era do Itaú BBA. O Inter foi o último, o 20º clube, com a melhor, ou seja, o primeiro, com a melhor relação receita geral versus custo do futebol, dos 20 clubes da Série A. E em que lugar o Inter terminou? Em segundo. Então, se você pegar este indicador e a colocação do Inter, ele se chama eficiência. Essa eficiência que a gente busca para ser primeiro, não para ser segundo. Mas ter uma eficiência assim significa que você, quando contratou errado, mandou embora, buscou acertar na contratação para não gastar dinheiro, buscou adequar sua folha a não ter desvios. O Internacional teve 10 milhões de folha de jogadores emprestados já. Ou seja, jogadores que, por ano, jogadores que estavam no clube e que pagavam salário para jogar em outro lugar. 1 milhão. Hoje não passa de 500 mil no ano. Hoje é menos, é 300 mil. Então, essas eficiências, elas têm que ser ajustadas, não é fácil. Jogadores que tinham um contrato de 5 anos e jogaram 6 meses no Inter. Os outros 4 anos e meio jogaram fora. Por que jogaram fora? Por que não se encerrou o contrato e não se mandou embora? Nós erramos em contratações. As contratações que nós erramos, ou nós vendemos pelo mesmo preço, para empatar em dinheiro e não perder, ou nós devolvemos. Não ficou aqui guardado, escondido, porque eu não podia assumir que eu errei. Nós erramos, todo mundo vai errar. Apostas, jogadores que estavam em situações que se não tivessem não viriam para o Inter. E nós trouxemos apostando e não deu, né? Mas interrompemos aquele erro, assumimos o erro perante o torcedor, mas não estamos mais aqui. Acho que essa transparência no futebol que tem que ser cobrada dos dirigentes, principalmente de clubes associativos. Sabe por quê? É porque o ASAF não acontece isso. O dono não deixa. O dono corta na raiz e manda embora, porque ele está perdendo dinheiro. Sim. Mas aqui, como o dinheiro não é de ninguém, aí não tem problema. Aí trata de outro jeito. Isso é óbvio que a gente vai ter erros, são contratos às vezes que por um detalhe são mal redigidos, né? E isso gera um problema depois. Isso vai acontecer como aconteceu, mas você tem que tentar minimizar eles. Não estou dizendo que ninguém vai errar e nem que a responsabilidade é de A, B ou C. Eu acho que é um processo que o futebol vai nos ensinando que essas coisas são importantes. Antes talvez não fossem tão importantes. Hoje elas são importantes. Então, isso é um aprendizado para o clube. Não é para a gestão A, B ou C, é para o clube. E o clube, continuando fazendo isso, eu tenho certeza que gera uma confiança maior do torcedor, né? Num trabalho que pode continuar sendo associativo e tal, sem necessidade de ser uma SAF, uma sociedade enorme, profissionalizando, tendo uma relação profissional. E hoje eu acho que o futebol aqui, o departamento de futebol, onde a gente está conversando hoje, ele cresceu muito em relação a isso. Tem uma maturidade suficiente para entender que vale a pena você admitir alguns erros em termos de trabalho mesmo, técnico. Fizemos uma avaliação de um jogador e esse jogador não está performando como a gente achava que tinha que performar. É normal, o lugar para mandar alguns determinados, né? Não, mas aí é que tá. Aí você tem que saber também o tamanho do contrato que você faz. Você vai fazer um contrato com um jogador que é muita dúvida, ou que é dúvida por 5 anos, não existe. Você faz um contrato de 1 ano, faz um contrato de produtividade com salário baixo, se jogar ganha mais. Hoje eu diria que grande parte dos nossos contratos são por produtividade. Isso faz com que você tenha também um esforço de performance dos jogadores, daqueles que vieram. Quem, por exemplo? Vários, eu não vou citar nomes aqui, até porque são contratos, né, que dizem respeito a... Mas os graúdos? É uma política do clube também trabalhar com isso. É que tem jogadores que não aceitam, né? Tem jogadores que não aceitam e tem jogadores que aceitam, né? E principalmente se você mostrar que tem vantagem. Mostra vantagem. Ninguém quer tirar vantagem de ninguém, né? Mas é assim que as empresas hoje trabalham, as empresas competitivas do mundo, do mundo inteiro, elas trabalham assim hoje. Salário fixo baixo. Elas têm uma capacidade variável por entrega, por performance, entendeu?
E a gente acha que isso é importante, consolidar como uma forma. Óbvio que não vai dar para fazer em todos, né? Existem diferenças, mas no momento da negociação, se você já vai no padrão do futebol brasileiro, pode ter certeza que as coisas vão ser longas e caras. Você tem que tentar, e por isso às vezes a gente numa contratação acaba demorando para anunciar, acaba demorando, e não abre, e tem que ser sigiloso, porque ali está o segredo talvez de algo que possa ser fundamental para o futuro, né? De dar certo ou não dar certo, de entregar, de não entregar. E se você vaza, um outro clube pode entrar, aí esse outro clube não tem o mesmo compromisso que o teu, vai lá e oferece o dobro da comissão para o empresário, vai lá e oferece, não tem variável comigo, é tudo no fixo, e aí você perdeu o negócio. Então, esses detalhes, às vezes, são muito importantes e o sigilo é necessário, porque nem todo mundo, e o Brasil não tem um fair play financeiro, então nem todos os clubes trabalham nesse mesmo modelo. E os que não trabalham, muitas vezes, né, acabam fazendo negócios, a gente perdeu alguns negócios, né, assim como ganhamos outros tantos, né, mas perdemos alguns negócios talvez por conta disso, porque não tínhamos como acompanhar, não íamos entrar em leilão e o negócio foi aberto. Para o clube, para a instituição, para o torcedor, para a autoestima, para o Colorado, né? Isso vem nos perseguindo há bastante tempo e a gente tem batido muito na trave, né? E é a hora agora de tentar confirmar, né? Sabendo que é muito difícil, sabendo que estamos enfrentando adversários fortíssimos, né? Mas a gente está chegando muito perto dessa conquista, né? Dessas conquistas, né? E como eu disse, 2 vezes chegamos muito perto do brasileiro, chegamos, né, agora na Libertadores, e é fundamental que a gente continue perseguindo isso, né? Isso dentro de campo, esse resultado dentro de campo traz essa condição para o ativo do clube, para os ativos do clube, para a torcida, para a relação com o torcedor e o clube, e traz também, sem dúvida nenhuma, um retorno financeiro importante, porque isso desencadeia outras receitas importantes, né? De você não só ganhar a premiação do campeonato, mas a valorização do seu ativo para negociações, a atração de novos jogadores para virem para cá, de fora do Brasil inclusive, tudo isso é importante, né? E movimenta a economia do clube, né? Movimenta a parte de marketing, a busca de patrocínios mais valorizados, a questão do material esportivo na venda, né? De contratos melhores para frente. É um círculo. Você ganhar campeonatos, você estimula um círculo virtuoso, né? E isso nós precisamos viver, né? Nós precisamos viver. Vivemos momentos difíceis, estamos vivendo sem essas conquistas. Então, quando chega próximo disso, a gente também projeta isso como algo positivo, né? Fora de campo. Agora, sabendo que futebol ganha um só, né? E essa é a grande dificuldade. Você tem no Brasil, na Série A, 20 equipes disputando, você tem uma Copa do Brasil com 60, 70 times, 100 e poucos times, se considerar as primeiras fases. Você tem uma Libertadores aí com também um número importante de equipes e uma só vai ganhar. Então, trabalhar perseguindo isso e sabendo que você tem um limitador financeiro sempre, para que não inviabilize o clube no futuro, pelo contrário, para que ele dê possibilidades de financiamento novas no futuro, é um dilema sempre. E esse dilema a gente convive com ele todos os dias, né? Todos os dias, quando a gente vai tomar alguma decisão, seja para pagar 10, 20, 50 mil reais, seja para pagar milhões, a decisão sempre é baseada nesse dilema aí, de precisar estar competitivo, precisar ganhar campeonato, mas não deixar que o lado mais fácil de tomar decisão seja tomado e se esqueça que o clube continua, a gente é passageiro aqui, a gente vai embora e vai vir outros dirigentes aqui que vão ter que ter essa responsabilidade com o clube. E eu acho que o torcedor tem que estar muito atento a isso, né? Atento, por óbvio, a ganharmos títulos, a sermos campeões, mas atento também a que o clube permaneça sendo um clube forte, um clube que brigue por resultados e que tenha no seu DNA essa relação com o torcedor. Porque senão a gente vai acabar, ao longo do tempo, perdendo esse encantamento, e isso é muito ruim. Então, ganhar títulos é fundamental. É o Capeta e o Santinho. O Capeta dizendo para contratar todo e o dia. Santinho dizendo para mim, segura. Todo dia. E eu tenho literalmente essas figuras
Existem fisicamente, inclusive. Somos companheiros. Eu não vou dar nomes, mas existem. Presidente, o que ele faz crer? O que é o dia a dia? É o Kudê? São os novos contratados que chegaram agora na janela? O Valência? O Boa Rocher? pergunta. O que ele faz acreditar? Boa pergunta. O ambiente? O mesmo motivo que faz a gente às vezes desacreditar e mudar. É o trabalho. A gente está aqui todos os dias. Eu particularmente venho quase todos os dias, se não todos os dias aqui no CT. E a gente acompanha de perto tudo que acontece. Internamente, dentro do campo. E quando a gente sente, e isso é muito fácil quando você vem todos os dias, você percebe que as coisas estão encaixadas e quando elas não estão encaixadas. E às vezes até muito diferente do externo, que às vezes acha que as coisas não estão encaixadas e elas estão, mas não estão dando resultado. E você insiste porque vai dar, porque você está vendo que está funcionando. Ninguém é teimoso por ser teimoso. A gente tem convicção naquilo que faz porque a gente está vivendo. Né? Não é porque alguém disse ou porque alguém não disse. É porque a gente vive mesmo, vive isso. Isso é o gostoso. Né? É poder viver. E hoje a gente vive um momento que a gente tem muita confiança no trabalho, no ambiente, né? Na forma como as coisas estão se desenhando. É evidente que pode não dar certo, nós não conseguimos, né, avançar. Mas a gente tem convicção que esse é o melhor trabalho, né, que a gente possa estar fazendo nesse momento. Né, da forma como está sendo feita, com entrega dos jogadores, com entrega da comissão técnica, com o entrosamento que deu, com a relação com a direção, né, um momento extraordinário assim, de colaboração. E isso é um segredo importante que o futebol nos ensinou. Né? E isso é importante para dar certo. E às vezes isso, por uma razão ou outra, você começa a notar que as coisas que estão sendo pensadas não estão sendo executadas, por uma razão de técnica, tática, ou seja o que for, né? Você não consegue dialogar da mesma forma e entender. Né? E a gente começa a ter mais confiança também para falar um pouco mais as coisas. Isso também faz parte da formação, né, de um dirigente. Né, que precisa se posicionar, né, que precisa colocar aquilo que pensa sem distanciar, respeitando o profissionalismo, que é importante, mas sem se distanciar daquilo que é a responsabilidade do dirigente, porque a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. E dividir isto é sempre bom, dividir as horas boas e as horas ruins. A gente trabalha muito com eles nisso, né? Divide as horas boas e divide as horas ruins. E a gente nota uma cumplicidade. E essa cumplicidade, ela tem tudo para dar certo. Quando ela existe de verdade, não é momentânea, da boca para fora. E a gente sente essa cumplicidade hoje. Demais até. E isso é bom. Comissão técnica, jogadores e direção. Eu, pelo menos, tenho este sentimento positivo. De uma relação muito boa entre nós aqui. Né? E falo isso sem necessidade de comprovação, porque tenho certeza que isso pode ser publicado e ninguém vai dizer que é diferente. Né? Essa liga, presidente, que lhe dá fé... Fica que é mais importante. Fica tranquilo. Quem é que vai dar continuidade a esse trabalho? É o senhor mesmo e na mesma? Porque tem eleição no final do ano. O Inter vai terminar 2023 melhor do que estava em começo de 2020, né? 21, quando o senhor assumiu? Primeiro, nós estamos numa semana muito importante, decisiva. Eu tenho evitado e vou evitar falar em eleições, porque acho que o foco nosso, e assim tem sido totalmente na Libertadores, né? E, por óbvio, foi lá, tentamos a vitória, e vocês são testemunhas que o jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que nós merecemos pelo menos um empate. Vamos, no final de semana, teremos um jogo importante no Beira-Rio com o Atlético Mineiro. Isso são pontos fundamentais para quem precisa subir na tabela. Então, a gente teve uma reunião ontem do Conselho muito boa, uma reunião que tratou das coisas do clube e as decisões foram consensuadas quase, né, o que foi importante, né, uma reunião pacificada também, fruto da condução da mesa, né, que conduziu bem o trabalho e dos movimentos. Acho que isso é um exemplo de maturidade num momento importante do clube. Então, isso vai se refletir, tenho certeza, na eleição. Né? O clube vive um outro momento e isso vai ajudar eleitoralmente o clube a fazer a sua
a sua avaliação de futuro e poder escolher aquele projeto que é melhor. E a gente vai, por óbvio, discutir isso com mais gente, mas no momento adequado, né? Então, isso nós não vamos tratar. A segunda pergunta... Seja quem for que for o próximo presidente, vai assumir... Eu tenho convicção que o próximo presidente, em termos financeiro, em termos esportivo, em termos administrativos, contratos de marketing, tudo vai estar melhor do que estava em 2021. E aí, faço essa ressalva, né? Não estou aqui de maneira nenhuma responsabilizando politicamente ou administrativamente a gestão do qual eu fiz parte. Foram várias circunstâncias, né? Principalmente a pandemia, que fizeram com que também tivesse dificuldades ali, né? Então, méritos nossos, É uma construção. Méritos nossos de ter conseguido melhorar isso, né? E entregar o clube. Eu sempre disse isso, que a vontade sempre que eu tinha era que a gente pudesse entregar o clube numa situação melhor, né? Então, a gente está trabalhando para isso, né? Espero que os resultados nos confirmem, né, em termos gerais de clube, o que eu estou falando aqui, mas sem a pretensão de ser melhor ou pior do que ninguém, mas apenas de poder sair daqui com a consciência tranquila de que o melhor foi feito.